Fala, builders! Beleza? Hoje eu vou mostrar aqui como usar o novo MCP da Bright Data com o seu Cloud Code, ou o seu Cloud Desktop, ou mesmo o seu ChatGPT, para obter praticamente qualquer dado de serviços ou produtos online e quais as oportunidades de negócio isso nos abre para criarmos um micro SaaS rentável e lucrativo. Beleza? Então, já deixa seu like, se inscreva no canal e vem comigo! Bom, para quem não conhece a Bright Data, é uma plataforma de infraestrutura de dados, certo? E AI, agora eles também estão se posicionando como uma infra de AI, certo? Onde ela permite você extrair diversos tipos de dados, tanto de sites, né, públicos, obviamente, mas também de plataformas fechadas, como TikTok, Facebook, LinkedIn, etc, tá? E eles lançaram recentemente o MCP deles, que permite você plugar o serviço deles através de uma AI, seja o seu próprio ChatGPT ou o seu Cloud, ou através de um agente de IA que você programou, beleza? Então, uma vez que você se logou aqui no site deles, vai ter essa interfacezinha aqui, certo? Então aqui na home, ó, é que eles já implementaram aqui um chat estilo GPT da vida, né? Para você poder tirar dúvidas aqui e fazer como se fosse um onboard aqui, né? Do sistema deles. E aqui tá um serviço que você, né? Que a gente pode aqui usufruir, certo? Então aqui tá, eles deixam a gente fazer proxy, né? Então você pode usar um proxy para fazer scrape, por exemplo. Tem um site que bloqueia ali e você acessar via código, por exemplo, via um agente de autônomo, certo? Via código ali, por exemplo. Mas através de um browser normal, né? Como se fosse um browser de uma pessoa navegando, seja mobile ou seja no desktop ali, certo? Eles conseguem simular isso. Então você pode contratar esse serviço deles, né, de proxy, né, ou usar através das APIs ou do próprio MCP para fazer esse bypass, né, passar por esse bloqueio dos sites, tá? Eles têm também a questão dos scrapers, né, ou seja, fazer raspagem de dados ali, certo? Em sites, você pode usar a própria API deles, ou o MCP no caso aqui, para fazer o scraper de dados em sites públicos, certo? Ou até simular um browser, a abertura de um browser, navegação, etc. E também eles têm aqui uma série de bibliotecas já prontas de serviços que você consegue fazer o scrape, né, ou raspagem, né, em tempo real. Ou seja, tem aqui, tá vendo? Desde o LinkedIn, plataformas sociais como Instagram, TikTok, X, etc. E aqui você pode filtrar. Também tem plataformas de e-commerce, marketplaces, real estate, enfim. Tem uma série de plataformas, são mais de 100, se não me engano, das quais eles já se conectam nativamente para poder você fazer esse scrape de dados, beleza? E eles também têm um negócio interessante aqui, que é o Web Datasets, ou seja, ao invés de você fazer o scrape do dado em tempo real, ele já tem um dataset desses dados, e muitos desses, eles fazem até um enriquecimento do dado, ou seja, um tratamento ali do dado para deixar ele melhor estruturado, né, e com mais informações ali úteis para você. E dentre eles tem uma série aqui de dados, inclusive de plataformas sociais, marketplace, e-commerce, etc. Tá? Então você pode usar isso aqui para uma infinidade de possibilidades. Mas aqui no nosso vídeo de hoje, o mais interessante é mostrar o MCP que eles lançaram, certo? Então eles lançaram aqui um novo MCP deles que pluga esse serviço deles na sua AI, perfeito? Então você consegue direto da sua AI, ou do seu Cloud, do seu ChatGPT, fazer esse scrape ou obter dados do dataset deles para que você consiga ter um output ali baseado no seu requisito, né, ou na sua necessidade. Então, eu fiz aqui um guiazinho, vai estar aqui na descrição do vídeo, como sempre, beleza? Mostrando passo a passo o que eu vou fazer no vídeo, tá? Primeiramente eu vou mostrar como configurar esse MCP no seu cliente aí favorito, certo? Depois eu vou mostrar uma demonstração em tempo real aqui de como ele funciona aqui, no caso eu vou usar o Cloud Desktop. E aí também vou mostrar algumas oportunidades de negócio que você pode estar utilizando através desse MCP novo, tá? E também os custos disso e todos os links de referência vão estar no final do guide, beleza? Então, para configurar ele, primeiramente você precisa de uma chave de API. Então, se você vier aqui na sua conta, nas suas account settings aqui, certo? Você vai gerar uma chave de API. E essa chave de API você vai usar para configurar no seu cliente aí que está usando, certo? Seja o ChatGPT ou o Cloud Desktop. No caso do ChatGPT, ele lançou recentemente a questão de MCP Connector, só que ela está numa versão beta. Eu vou deixar um link aqui para vocês acessarem e verem como é que funciona. A configuração é muito semelhante à do Cloud, que eu vou mostrar aqui, nesse caso. Porém, para o ChatGPT, ele está disponível apenas na versão Pro e Plus, ou seja, você tem que estar pagando ali uma conta premium, né? O ChatGPT, por enquanto, tá? E ele está na versão beta. Então você não vai ter acesso se você não tem uma conta paga. Já no Cloud Desktop, você consegue configurar mesmo não tendo uma conta paga, beleza? Então é o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo.
Bom, então uma vez que você gerou a sua chave de API, você vai fazer o seguinte, você vai abrir o seu Cloud Desktop, e aí tem duas maneiras de fazer essa configuração. Uma é via o Cloud Connector, direto, e a outra é via configuração local. Então, eu vou abrir aqui meu Cloud para vocês verem. Bom, então aqui no meu Cloud, para configurar via Connector direto, você vai vir aqui em Settings, tá vendo? E aqui, ó, na opção Manager Connectors, ele vai abrir essa tela aqui. Aí nessa tela, você vai ter essa opção aqui, Add Custom Connector, certo? Porém, essa opção aqui, ela só está disponível para também a versão paga do Cloud. Então, se você não tem a versão Pro ou a versão Enterprise, se eu não me engano deles, você não vai ter acesso a isso. Mas vou mostrar aqui a forma local que também você pode fazer com a conta gratuita, beleza? No caso aqui, para quem tem a conta paga, essa seria a maneira mais fácil. Então, você coloca aqui o nome que você quer, sei lá, pode ser Bright Data, por exemplo, certo? E aqui a URL. A URL que você vai colocar é essa daqui, ó. Vai vir aqui sua conta e vai adicionar essa URL aqui, ó, tá vendo? Você vai vir aqui em MCP, certo? Hosted, e aqui no Streamable, você vai copiar essa URL. Aqui vai ter já a sua chave de API, que você vai gerar, certo? Ele vai colocar aqui já para você. E aí você vai copiar essa URL aqui e colocar ela aqui no seu Cloud. Porém, aqui tem um truquezinho. Para habilitar todas as ferramentas, você precisa colocar um parâmetro aqui na URL, que esse parâmetro, ele também está aqui, que eu coloquei aqui no guide. Se você vir aqui, ó, tá vendo esse cara aqui, ó, tá vendo? Você põe aqui um e-comercial pro igual a 1, certo? Porque se você não colocar esse parâmetro, ele não vai habilitar todas as ferramentas para você fazer o scrape de dados em todas as plataformas disponíveis. Ou seja, TikTok, Instagram, LinkedIn, Real Estate, todas aquelas que eu já mostrei, ele só habilita na versão Pro. Se você não colocar esse parâmetro, ele vai habilitar só o scrape normal, que é de qualquer tipo de site público. Então aí você fica um pouco mais limitado, tá? Então, só vir aqui e colocar esse e-comercial Pro igual a 1. Então você vai vir aqui no seu Cloud e vai fazer o seguinte, aqui no final, você vai colocar e-comercial, certo? Vai estar assim, você põe e-comercial Pro igual a 1. Uma vez feito isso, você adiciona, aí ele vai adicionar aqui para você, e aí se você voltar aqui no seu Cloud e clicar aqui em Settings, ele vai aparecer Bright Data aqui, certo? Para você. E aí você só verifica se está habilitado ou não, se não tiver, se habilita, e aí você clica nele, tá vendo? Ele vai dar todas as ferramentas disponíveis que ele tem aqui para fazer o scrape de dados, né? O consultar na internet ali, usando a ferramenta deles. Se não tiver algum habilitado, você pode vir aqui e habilitar todos, para que você tenha acesso a todos, tá? Beleza? Então essa é a maneira de fazer via Connector. Agora, qual é a maneira de fazer via configuração local? Então, ele também tem aqui, ó, você vai voltar aqui, certo? Aqui no guia, e aqui tem configuração local. Vai ser o mesmo passo, só que só tem um detalhe de diferença. Você vai vir aqui, Settings, Manager, Connectors, e aí você vai aqui, Developer. Em Developer, você vai clicar nessa opção aqui, Edit Config, que aí ele vai abrir aonde que está o Cloud Desktop Config, que é onde você vai colocar a configuração para acessar esse MCP através do seu Cloud Desktop, só que de maneira gratuita, digamos assim, né, no seu Cloud gratuito, certo? Essa configuração só funciona no Cloud Desktop. No Cloud.ai online, não tem essa opção, apenas a opção do Connector que eu mostrei anteriormente, beleza? Então, quando você abrir isso aqui, ele vai abrir onde está o arquivo para você configurar. Você vai abrir esse arquivo e vai colocar essa configuração aqui que eu vou mostrar agora. Você vai vir aqui, tá vendo? Vai clicar aqui, editar. Ele vai abrir onde está o arquivo no seu file system, aí, seja no Windows, no Mac ou no Linux. E aí você vai abrir esse arquivo aqui, ó, Cloud Desktop Config, que é o nome do arquivo que vai estar na sua máquina. E aí você vai colocar esse carinha aqui, que é exatamente, se você vier aqui, ao invés de hosted, você vai colocar self-hosted. E aí você vai copiar isso aqui, tá vendo? Essa configuração e colar ela lá no seu arquivo de config. Porém, como o exemplo anterior, também você precisa adicionar aquele parâmetro, né? Que é aquele Pro Mode. Só que no caso aqui, tá vendo? Se você vier e reparar, tá vendo? Ele não tem essa opção aqui. Essa opção ele tá na documentação. Eu vou mostrar daqui a pouco a documentação dele aqui, alguns detalhes. Mas você vai adicionar essa informação nesse arquivo aqui. Você copia ele, cola lá no seu arquivo de config, e aí tá vendo aqui, ó, você vai colocar depois da chave de API, vírgula, pro underscore mode, 2 pontos, igual a true. Tudo entre aspas aqui, tá? E aí ele vai habilitar também aquelas ferramentas no modo Pro para você ter mais opções. Nesse caso aqui, você só precisa, depois que você salvar o arquivo, reiniciar o seu Cloud Desktop, senão ele não vai ler lá os parâmetros do seu MCP, beleza? Então, uma vez feito isso, você vai vir no seu Cloud aqui e ele vai estar, reinicia ele, certo? E ele vai estar aqui a opção habilitada, tá bom? Então, aqui vai estar todas as ferramentas igual se fosse conectando via o connector nativo dele. Beleza?
Bom, agora eu vou fazer uma demonstração aqui de como fazer esse scrape no YouTube. Então eu vou pegar um vídeo meu no YouTube, vou pegar esse vídeo aqui, certo? E eu vou pedir para ele analisar esse vídeo usando meu Cloud Desktop e criar timestamps, ou seja, aquelas capítulos, né, aqueles chapters, né, em inglês, para deixar o vídeo mais dinâmico. Então, se a pessoa quiser pular, eu não quero, essa parte introdutória não me interessa, quer pular para a parte já, sei lá, onde tem XYZ, aí ele vai poder pular durante o vídeo. Então, eu vou pedir para ele criar isso automaticamente, eu vou só colar aqui e mostrar para vocês em tempo real, tá? Então, se eu vier aqui no meu Cloud, vou falar o seguinte para ele, ó, vou colocar esse prompt aqui, que é basicamente o quê? Faça a transcrição desse vídeo do YouTube, que é aquela URL lá, e crie os timestamps de acordo com o conteúdo do vídeo, com títulos otimizados para SEO, certo? Vou dar um enter aqui. Retorna apenas os timestamps na resposta, eu não quero que ele me retorne a transcrição, só os timestamps. E eu quero que ele use a Bright Data Tool, que é o nome da minha ferramenta, certo? Se eu vim aqui, ó, Bright Data é o nome da minha ferramenta, para fazer a transcrição e retorne os timestamps no seguinte formato. Aí eu dou um exemplo aqui de output para ele, que é basicamente quero quando começa esse título aqui, quando começa esse título aqui. Então esse aqui começa, termina aqui, começa outro. Então eu quero que ele me torne nesse formato. E aí eu vou pegar exatamente o que ele me retornar e colocar lá no meu vídeo do YouTube e ver se realmente vai funcionar, beleza? Aí aqui você pode escolher o modelo que você quer, certo? O Sonnet 4 ou o Ops 4.1. No caso aqui, o Ops só vai estar liberado para a versão paga do Cloud, tá? Então aqui vamos escolher o Sonnet 4 mesmo, e aí vamos pedir para ele fazer o scrape e análise e me retornar o timestamp do meu vídeo, tá? Vou mandar aqui, aí ele vai começar a chamar a API lá do Bright Data. Chamando aqui as ferramentas do MCP. Aqui você pode ver detalhes, certo? Que ele mostra aqui com os detalhes do que ele está fazendo, caso você tenha interesse, beleza? E aqui, dentro de alguns segundinhos, ele deve retornar para mim os timestamps. Aí ele me retornou aqui, tá vendo? Cada timestamp e os seus respectivos títulos. Aí eu vou basicamente copiar esse cara aqui, pegar esses carinhas aqui, copiar até esse cara aqui, e aí eu vou vir aqui no meu vídeo do YouTube e colar ele aqui na minha descrição, que é basicamente o que eu preciso fazer para o YouTube entender. Beleza? Coloquei aqui. Aí eu vou salvar esse cara. Aí eu vou copiar esse cara aqui e vou dar uma olhadinha aqui se tá de acordo. Então, basicamente aqui os timestamps, vamos ver aqui, ó. Beleza, o que é RAG, ele tá aqui, ó, beleza? Aí eu pegar modelos de embeddings, aqui eu tô falando um pouco de modelos de embeddings. Então tá vendo que tá certinho aqui, ele gerou pra gente certinho aqui os timestamps, beleza? Bom, então vocês viram que ele gerou certinho os timestamps lá, usando através do meu Cloud Code, beleza? Então isso nos dá um poder muito grande para fazer uma série de coisas através desse novo MCP. Só um detalhe aqui importante, se eu vir aqui nas documentações dele, que também vai estar nesse guiazinho, aqui está a questão lá do Pro Mode que eu falei, certo? E aqui são todas as ferramentas disponíveis e o que cada uma delas faz. Então, o que isso aqui nos dá de possibilidade? Vou falar um pouquinho das oportunidades que tem para a questão de negócio e você conseguir monetizar isso de alguma maneira, tá? Caso você queira, obviamente. Tá vendo que ele dá a opção para você fazer scrape de dados, desde o mais básico, que é fazer o scrape num site online, né, público ali, até plataformas como Amazon, LinkedIn, Instagram, tá vendo? Ou no X, no Zillow, que é um mercado de real estate americano para compra e venda de imóveis, no Booking, tá vendo? Booking.com, no YouTube que eu mostrei aqui, fazer o scrape através de um browser, que é o mais padrão, Walmart, eBay, tá vendo? Etsy, LinkedIn, TikTok, no Facebook Marketplace também. Ou seja, ele dá a opção para você de fazer scraping em várias plataformas, onde você pode fazer o quê? Uma arbitragem. Se você conseguir uma maneira de, vou coletar esse tipo de dado, enriquecer ele, empacotar, você pode vender esse dado, né, que é uma maneira de fazer isso, certo? Ou você pode criar um produto em cima desses dados e vender o acesso a esse produto com a informação que a pessoa da outra ponta ela gostaria de ter. Um exemplo aqui, eu peguei toda essa documentação da Bright Data e pedi para o Cloud me dar 10 sugestões de micro SaaS que eu poderia fazer, né, como teria a possibilidade de fazer com esse MCP, certo? Para que eu consiga chegar até uns 10 mil reais de MRR ou 10 mil dólares de MRR, dependendo do mercado que você for vender, certo? Então, ele me deu essas oportunidades aqui, ó. Por exemplo, um comparador de preço inteligente, ou seja, aqui tá vendo, ó, você pode usar
as plataformas de e-commerce que ele monitora, né, que você consegue pegar os dados, fazer um tracking diário dos preços em múltiplas plataformas e produtos, ou você pode especificar quais produtos você quer, e ter um alerta de alteração de preços de competidores. E aí você pode vender isso para outros e-commerce. O legal é que você pode pegar e nichar isso, vou vender para um nicho de, sei lá, de beleza, de, sei lá, saúde e bem-estar. Você escolhe um nicho, obviamente que tem que fazer. Aqui são ideias que ele deu, mas você deveria pegar essas ideias e fazer um deep dive maior, né? Se aprofundar, entender ali se é viável, se tem demanda, etc e tal. Vou mostrar daqui a pouco como você pode fazer isso também, tá? Mas aqui ele deu uma ideia legal que você pode vender para vendedores, né? Sellers, no caso, por exemplo, no Shopify, etc. E poderia cobrar aqui, onde ele dá uma média de valores que pode cobrar. E para chegar até 10k de MRR, né, de receita recorrente mensal, você precisaria de 50, 100 clientes. E aí ele vai, me deu aqui várias ideias. Aqui também tem uma geração de leads, né, pelo LinkedIn, ou seja, dá para vender isso aqui para empresas, né, times de vendas que vendem para empresas, certo? Uma empresa de um nicho XPTO. Então, ela vai prospectar clientes. Então, você pode, basear naquele nicho, fazer uma ferramenta que pega... faz o scrape de dados daquele nicho, com os contatos que você precisa, as informações necessárias, enriquece um pouco aquele dado e consegue fornecer isso para um time de vendas daquele nicho, por exemplo, entendeu? Aqui tem um caso legal desse Real Estate Market Analytics, que é basicamente, tem aqui na documentação deles, aqui, se você vier aqui em exemplos de uso, tem um cara que fez isso aqui, esse vídeo no YouTube aqui, vocês podem clicar depois, ele pegou o MCP da Bright Data, ele fez um scrapping ali e naquelas plataformas de imóveis, pegou todo mundo que vendia imóveis, os agentes de imóveis, né, que faziam intermédio para venda, e aí ele fez um scrape também em grupos de Reddit, Facebook, etc., de plataformas sociais, que tinham pessoas interessadas, por exemplo, eu quero me mudar para o Texas, eu quero me mudar para, sei lá, para Austin, para Flórida, enfim, ele pegava essas pessoas, o contato dessas pessoas e o contato das agências que estavam vendendo algum imóvel naquela localização. Aí ele fazia um cruzamento de dados para oferecer para essas agências pessoas que estavam interessadas naquele imóvel, naquele local ali, num raio de até tantos quilômetros, por exemplo. E aí ele já fez um agente que ligava automaticamente para a pessoa, perguntando se ela tinha interesse. Se tinha interesse, ela pegava o contato da pessoa e repassava esse contato para esse cara aqui da agência imobiliária. E aí ele cobrava por lead. Então ele conseguiu fazer, sei lá, a cada 10 calls que ele fazia, 50 calls, eu não lembro que a métrica, ele conseguiu vender a cada 10, 4, por exemplo, ou a cada 20, 4. E aí ele conseguiu fazer, em pouco tempo, fazer, sei lá, 500, 600 dólares em vendas ali, né? Só com 4 deals. Então, esse é um exemplo de arbitragem que você pode usar como uma oportunidade de negócio usando esse MCP, porque ele te dá uma flexibilidade de scrape ali que você não teria facilmente, certo? Então, aqui tem outros exemplos, né, que é monitorar competidores em plataformas sociais, né, para ver o que está trend, para vender para RH também aqui, que faz scrape de listas de trabalho de um nicho específico, com a localidade, faixa salarial, etc. Review aqui e monitoramento de análise de sentimento, né, de produtos aqui. Enfim, SEO, dropshipping. Eu vou deixar aqui depois para vocês verem em detalhes, mas tem aqui até 10 opções. Obviamente, para vocês colocarem alguma dessas ideias, são só hipóteses, tá? Vocês precisam validar essas hipóteses. Então, antes de fazer qualquer coisa, precisaria validar. Ou pensar em outras opções que você tem de arbitragem ou de produtos que você pode fazer utilizando esse MCP Server, tá? Então, aqui é só uma ideia como você pode monetizar e para você ver o quão poderoso é agora esse MCP novo da Bright Data, tá? Beleza. Quais são os custos disso, né? Se você vier aqui, você tem uma camada gratuita, então aqui, na plataforma deles, tá vendo? Aqui tem, você pode fazer até 5 mil, né? 5 mil chamadas por mês gratuitamente, certo? Aí ele inclui esses caras aqui, mais algumas ferramentas daquele Pro Mode que eu falei, certo? Daquela versão Pro ali que eu falei, beleza? E aí, caso você estoure esses 5 mil chamadas mensais, aí você tem aqui os preços, né? Então, você tem aqui os preços para você for usar proxy, né? O legal é que você pode só pagar o que você utilizar. Então, o Pay As You Go aqui você paga baseado no seu consumo, né? Então, aqui, tá vendo? Por exemplo, pegar aqui essa SERP API para fazer busca, por exemplo, no Google, né? Para pegar informações ali no Google. A cada 1.000 requisições, você paga $1,50, certo? Então, é legal que você pode só consumir o que você precisa. Caso você tenha um volume muito grande, aí vale a pena você assinar um dos planos deles aqui, que já começa a partir de $500, que fica um pouquinho mais salgado. Porém, se você tem um produto com volume grande,
que se paga, obviamente, vale a pena você assinar isso aqui. Mas eu acredito que para a grande maioria dos casos, a camada gratuita vai te atender para uso pessoal e a camada que por consumo vai te atender para algum uso de produto, beleza? No caso aqui, o que eu usei, na verdade, não foi nem esse proxy, foi esse aqui, né? Foi o Data Products, né? Que aqui ele inclui a Web Scraper API, certo? Que é a cada 1000 registros que você faz de scrape, né? De captura de dados ali na plataforma que você escolheu, você vai pagar $1,50. Então o preço está ok, não está nada absurdo. Então, a depender do seu caso de uso, isso aqui vale muito a pena, beleza? Então aqui tem os links aqui das documentações que eu falei. Uma coisa importante, tem aqui, ó, vou deixar o link de como configurar usando seu Cloud Code ou o seu curso para você, através de desenvolvimento, desenvolver alguma coisa em cima desse MCP, certo? Aqui vai estar o link também de como configurar o seu Cloud Code e no curso. Quer validar uma ideia? Eu vou deixar um vídeo aqui também que eu fiz de como validar uma ideia, certo? De negócio, antes de escrever qualquer linha de código, para ver se tem demanda e a partir daí você colocar esforço e até eventualmente dinheiro naquilo, beleza? E aqui eu vou deixar também alguns links aqui dos meus produtos, né, da minha newsletter, que eu tenho uma newsletter semanal aí, assine lá no Substack. E eu tenho um microsas aqui também para criadores de conteúdo que é focado em geração de vídeos, beleza? Bom, por hoje é isso, pessoal. Espero ter gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu, tchau!